capítulo 10, melhor dizendo, o capítulo 9, nós começamos a ver a última visão de Daniel e observamos aqui Daniel pedindo perdão pelos pecados e o Senhor respondendo a ele, mostrando mais uma vez o que iria acontecer no final. Daniel busca restauração, ele está aflito, ele pede ao Senhor a renovação de Jerusalém, e o Senhor responde que irá fazer isso, mas desta vez ele não apenas mostra o fim do cativeiro babilônico, que está ali às portas, em poucos anos isso aconteceria, mas ele também leva Daniel a ver o que acontecerá mais na frente com a vinda de Jesus Cristo, o advento do Messias. E esse é o ponto de esperança para Daniel, para o seu povo, que justamente apesar das lutas e de tudo que esse povo está enfrentando e ainda enfrentará no futuro, o Senhor já providenciou salvação por meio de Jesus Cristo. O Senhor, então, aponta para a vinda do Messias. O capítulo 10 aparece mais uma vez uma visão, agora no terceiro ano de Ciro, e mais uma vez o Senhor traz a resposta à oração, ao clamor de Daniel, e a interpretação daquilo que viu, Daniel está vendo, vem justamente no capítulo 11. O capítulo 11, portanto, é mais uma visão que Deus dá a Daniel, que não é diferente no seu conteúdo das visões que nós estamos estudando aqui desde o capítulo 7, mas que traz mais detalhes sobre o que irá acontecer. Então, apenas para nós conhecermos o que o capítulo 11 trata, do que fala a visão do capítulo 11, mais uma vez, aquela visão que se torna central, que é apresentada com a visão do bode, do carneiro e do bode, a guerra entre Pérsia e Grécia, e que no final se torna uma guerra interna dentro da Grécia, e como isso vai atingir o povo de Deus, o próprio Israel. Então, olhe o capítulo 11. Para nós, ele irá começar no versículo 2, porque o versículo 1 nós já vimos na última vez que nós expomos aqui Daniel. O versículo 1 é justamente, mais uma vez, o anjo falando que estaria ajudando ele e Miguel, estariam trabalhando para justamente trabalhando nesse contexto histórico de guerra entre os persas e os gregos. Então, versículo 2 diz assim: agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. O anjo, então, vai explicar para ele o que significa a visão que Daniel teve no capítulo 10. Então, agora vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. E então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido o seu império, o seu império se desfará e repartido para os 4 ventos, será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entregue a outros. Essa primeira parte aqui, até o versículo 4, nós vamos observar aí a sucessão de reinados da dinastia do Império Aquemênida, do Império Persa, que termina com Xerxes, talvez o rei mais poderoso do Império Persa, o último rei do Império Persa. Quem assistiu 300 vai entender do
que eu estou falando, quando Xerxes resolve conquistar a Grécia. Então, ali na Termópilas, né, aquela batalha famosa, os homens de Esparta resistem ali, mas a partir dali começa a conquista da Grécia. Uma guerra que não tem... durante toda a história, né, até a chegada de Alexandre o Grande, Pérsia e Grécia estão lutando pelo poder. Na história, isso é chamado de guerras médicas. Então, quem gosta de história, se for estudar as guerras médicas, vai compreender justamente esse período que está aqui, do versículo 2 até o versículo 4. O que põe fim ao domínio persa é justamente o Alexandre o Grande. A Pérsia, até Alexandre o Grande, né, e o seu império, ele foi o maior reino em extensão da época, o mais poderoso. Dizem os historiadores que o povo grego jamais viu um exército tão grande quanto o persa. Estima-se que o exército, só os homens que vieram atacar a Grécia, era maior do que a sua população. Era muito grande e essas guerras continuaram durante muito tempo até a chegada de Alexandre. E é o que o versículo 4, o versículo 3, é dele que o versículo 3 começa a falar. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Um homem muito poderoso que em 10, 11 anos estabeleceu o seu império até parte da Índia, desde lá da Europa até a Índia. Mas também acaba logo isso, logo depois de estabelecido, o seu império se desfará com a morte dele, né? Ele acaba todo aquele domínio. Mesmo ele vivo, o império já estava se desfragmentando por causa da extensão e de ele não poder administrar tudo, e também do próprio desagrado do seu povo. O seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. E aí você tem os 4 generais de Alexandre que dividem o reino e começam aí lutas entre as dinastias de cada um desses. E o império não será poderoso como antes, está dividido, né, pois será desarraigado e entregue a outros. É importante saber que a Bíblia é tão detalhada que diz que o império não passa para os descendentes. Não apenas Alexandre foi morto, mas depois da sua morte, todos os seus descendentes foram mortos e estranhos é quem assumem o poder. A partir do versículo 5 em diante, o que a profecia vai trazer é justamente essas guerras que acontecem dentro do Império Grego, né, pelo domínio, principalmente polarizado entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Então, eu vou ler a passagem, vou dar algumas explicações importantes para nós compreendermos no contexto bíblico, mas nós vamos nos deter realmente no capítulo 12. Então, no versículo 5 diz assim: o rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Então, o rei do sul, ele primeiro toma a primazia, depois tem um príncipe, e esse príncipe vai formar o reino do norte. E ficam 2 reinos poderosos. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias, ela será entregue à morte com sua escolta real e com seu pai, e com aquele que a apoiou. Então, esse é o começo desta guerra entre o sul e o norte. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá a sua fortaleza. Lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos, ele deixará o rei do norte em paz. Então, o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a sua própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível
e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Então, o que você observa aqui é que há esta guerra, ora o rei do sul se torna mais poderoso, ora o rei do norte, e a dinâmica é que um ataca, o outro é derrotado temporariamente, faz um grande exército, ataca o sul é derrotado temporariamente, faz um grande exército, volta-se contra o norte, e isso nós estamos falando de séculos aqui, pelo menos 4 séculos, alternando nesse tipo de coisa. No versículo 11, em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outro exército maior que o primeiro, depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Então, guerras o tempo todo. Deus está mostrando para Daniel que o tempo em que o seu povo vai viver, até a chegada do Messias, é um tempo marcado pelo domínio desses 2 reis que estão sempre guerreando entre si. E ainda que a guerra seja entre eles, isso atinge o povo de Deus. E aí, veja o versículo 14. Isso está se processando durante séculos. São séculos de história sendo contados aqui, condensados nessa profecia. Então, no versículo 14, diz assim: naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo que você pertence se revoltarão para cumprirem esta visão, mas não terão sucesso. Provavelmente aqui estamos falando da revolta dos Macabeus, ali um século antes de Cristo, quando os Macabeus resolvem se levantar contra o império, a fim de libertar o seu povo, mas eles não têm sucesso. Antíoco Epifânio é o rei da época, o imperador da época, que traz muita desgraça para Israel, mas, ainda que haja essa revolta, ela não dura muito tempo, e, mais uma vez, o povo de Deus, dentro desse contexto de guerra, é massacrado, ele é destruído, muitas atrocidades acontecem contra os judeus, inclusive a profanação do templo, a morte de sacerdotes e assim por diante. Antíoco Epifânio foi um genocida para o povo judeu que matou muita gente. Veja que o mundo que está sendo anunciado para Daniel até a chegada do Messias é um mundo extremamente violento, com falta de paz, e que, ainda que as questões não digam exatamente respeito ao povo de Deus, sempre provocam mal a ele. Continuando aí, então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica, que é a Jerusalém, e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul, e lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas. Mas um comandante reagirá com arrogância à arrogância dele e lhe dará fim. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos, ele será destruído, sem necessidade de ira nem de combate. Agora nós vamos ver um pouco do domínio do norte. Versículo 21. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dado honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então um exército avassalador será arrasado diante dele,
Tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais, nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Isso aqui é um retrato esses versículos 21 até o 24, um retrato bem claro do Antíoco Epifânio. O Antíoco Epifânio ele não tinha ascendência real, ele não era da nobreza, e ele sobe ao poder por meio de intrigas. Eu, quando leio sobre ele, eu me lembro, talvez seja a primeira pessoa que tenha realizado essa politicagem que nós conhecemos. Ele começa a dominar de uma forma diferente. Os antecessores de Antíoco Epifânio dominavam pela força. Você vê eles fazendo exércitos cada vez maiores e impondo pela força o seu domínio aos outros, invadindo fortalezas, assim por diante. Antíoco Epifânio ele sobe ao poder, ele ascende ao poder por meio de intrigas, com a conversa, com o engano. É por isso que o Antíoco Epifânio ele é um tipo de anticristo. Por que ele é um tipo do anticristo? Porque é assim que o anticristo faz. O anticristo ele é sedutor, ele trabalha com o engano, ele trabalha com as palavras doces. Assim como fez o faraó no Egito em relação ao povo de Deus, que com artimanhas continuou a escravizar aquele povo. E quando Estevão fala disso, lá em Atos, ele usa uma palavra que diz com palavras de sedução. Então, este Antíoco Epifânio é um sedutor, e com a sua sedução, com o seu engano, com as suas artimanhas, com as suas articulações políticas, ele sobe ao poder e faz muita destruição, um homem muito perverso. Continuando aqui, com grande exército juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Os dois reis, com o seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, mas seu coração estará voltado contra a santa aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará à sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas desta vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Então despejará a sua fúria contra a santa aliança, contra o povo de Deus, e voltando tratará com bondade aqueles que abandonarem a santa aliança, aqueles que apostatarem, abandonarem Deus. Veja que santa aliança aparece nesse contexto e há um intento contra esta santa aliança, contra o povo de Deus. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Com lisonjas, olha aí mais uma vez a estratégia do Antíoco, com lisonjas, corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Então, talvez entre a vinda do Messias e o tempo de Daniel, o movimento mais agudo para o povo de Deus é justamente quando o Antíoco Epifânio sobe ao poder. Um homem perverso, um homem que é contra todo tipo de adoração, e especial adoração a Deus, um homem que mata o povo de Deus e que usa
artifícios para desviar o povo de Deus da verdadeira adoração. Mas aqui é uma nota importante: o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. Nesse tempo tão difícil, de tantas guerras, e de um homem que se volta contra o povo de Deus para persegui-lo, o que parece ser o suficiente para o povo de Deus resistir é justamente que ele conheça a Deus, que ele tenha um relacionamento pessoal com o seu Deus. Daniel nos mostra isso na sua própria vida. Daniel está na Babilônia e Daniel, ele não se afasta de Deus. Isso é importante você saber, porque Daniel não está mais em Jerusalém. Daniel mesmo fala que Jerusalém é a cidade de Deus, onde Deus coloca o seu nome. Todos chamam Jerusalém, e em especial o templo que está em Jerusalém, da casa de Deus. Nós lemos o Salmo agora, o Salmo 84, e ele falava justamente isso, ele se refere ao templo como a casa de Deus, e como bem-aventurado é aquele que habita nos átrios do Senhor. O salmista diz estar ansioso por habitar ali, por estar novamente diante do Senhor. Então, nós poderíamos pensar que o judeu que está fora de Jerusalém estava distante de Deus, não tinha mais comunhão com Ele. Mas o que Daniel nos mostra é que, apesar de longe de Jerusalém, isso não significa estar longe de Deus. Daniel continua a se relacionar intimamente com Deus. E esse conhecimento aqui não é a teoria sobre Deus, não é a informação sobre Deus, é o relacionamento com Deus. Conhecer na Bíblia significa envolver-se intimamente com alguém. É por isso que muitas vezes você lê na Bíblia que, por exemplo, as Bíblias mais antigas, eu nem sei se a revista atualizada, nas suas últimas versões, traz essa expressão, mas antigamente, depois de Adão e Eva terem sido expulsos do Éden, e então eles vão coabitar para gerar filhos, a Bíblia diz assim: Adão conheceu Eva. Mas ele está dizendo que antes Adão não conhecia Eva? Era uma estranha para ele? Não, está dizendo que Adão, naquele momento, relacionou-se intimamente com Eva. Esse é o conhecer bíblico. É por isso que lá em Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler assim, que o Senhor, o versículo 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles a quem ele conheceu de antemão. O que é esse conhecer de antemão? Aqueles que Deus se relacionou de uma forma íntima, amou intimamente, eletivamente, desde a eternidade. Isso é conhecer na Bíblia. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui é que aqueles que se relacionam com Deus, mesmo em um mundo tão conturbado, perturbado e perseguidor, resistirão. Aqui a lição que nós podemos tomar é que o povo que ama o Senhor, o povo que tem intimidade com o seu Deus, esse povo resistirá com firmeza. Por isso que, irmãos, a Bíblia nos ensina, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que a vida eterna é que conheçam a Ti, a Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você conhece a Deus, você tem intimidade com Deus, Deus é o seu Deus pessoal. Quando nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, na nossa classe de catecúmenos, e se usa o texto de Deuteronômio 6, no versículo 4, que diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa expressão, nosso Deus, é uma expressão que mostra essa relação de pessoalidade. Eu e Deus, nós e Deus temos um relacionamento pessoal, um relacionamento pactual. Eu não o conheço de ouvir falar apenas, mas eu conheço de perto, os meus olhos veem Deus, eu tenho intimidade com Ele, porque eu o temo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem.
Então, um Deus pactual, o Deus que ama o seu povo e que tem o amor do seu povo, esse povo que está em relacionamento pessoal com Deus, que conhece o seu Deus, resistirá com firmeza. Daqui até a volta de Jesus, assim como de Babilônia até o advento de Cristo, nós teremos uma história de mundo que não é suave, é uma história perturbada de guerras, rumores de guerras, de perseguições ao povo de Deus, às vezes localizadas, perseguições localizadas, como temos hoje, em alguns lugares, mas a Bíblia nos garante que um dia ela será generalizada, os crentes serão perseguidos. Um mundo onde nós, como foi muito bem descrito pelo pastor Franklin na semana passada, cheio de dores, de pesares, de cansaço, de perdas, de enfermidades, de decepções, de frustrações, um mundo que nós teremos que viver nele até que Cristo volte. Só há uma maneira de resistirmos a tudo neste mundo, é se nós conhecermos a Deus. Se você conhece a Deus, se você é filho dele, você está bem amparado. Basta você perseverar nisso, como veremos daqui a pouco. Mas, se você não conhece a Deus, se você não sabe nem do que eu estou falando, eu devo dizer para você que você estará em perigo. Este mundo irá perturbar a sua vida. Este mundo poderá até roubar a sua vida. Portanto, o povo que vai resistir é o povo que conhece a Deus. Vamos seguir adiante. Versículo 33. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão à espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. Mais uma vez, como acontece em Mateus 24, como acontece em Apocalipse, a Bíblia sempre mostra que o povo de Deus passará por grande tribulação. O povo de Deus sempre passará por uma grande tribulação. No caso de Israel, aconteceu com Antíoco Epifânio, aconteceu com Tito no ano 70 depois de Cristo. No nosso caso é descrito que nós iremos passar por um tempo também de terrível tribulação. Nela o Senhor providenciará pessoas para ajudar outras, nela pessoas fortes, sábias aqui como fala, irão cair, irão sucumbir para serem refinados. Nela haverá grande perturbação dentro da igreja, apostasia e, ao mesmo tempo, pessoas que se mantêm perseverantes na luta contra o Senhor. É assim que o fim se apresenta para o povo de Deus em todas as gerações, até que finalmente chegue o fim, de fato, o dia final. Versículo 36. O rei fará o que bem entender, e ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá considerações pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar, adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. E ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. Veja que outro padrão aqui. Na Babilônia, nós vemos Nabucodonosor tentando criar um culto universal ao Deus que ele criou. No Apocalipse, nós vemos o anticristo, a besta, querendo criar um culto universal
para o anticristo. Aqui a mesma coisa. Este homem agora, este rei arrogante, ele cria um Deus e quer que todos o adorem, e quem adorar esse Deus será muito bem recompensado, a terra será distribuída para os adoradores desse Deus. Em contrapartida, quem não adora esse Deus, certamente irá morrer. Esse é outro ponto que nos leva a ver o fim, conforme a Bíblia nos revela. Haverá um tempo em que quem não adorar a imagem da besta, quem não tiver o seu número na mão ou na testa, quem não se curvar aos deuses deste mundo, àqueles que forem construídos e eleitos para serem adorados, irá sofrer, irá perder, irá morrer. Esse é um padrão para o fim. O que Deus está mostrando é justamente isso. Até que Cristo venha, Daniel, olha o que está acontecendo. Vocês, mais uma vez, serão sujeitos e obrigados a adorar outros deuses. Mas o povo que conhece o Senhor resistirá firmemente. Versículo 40, e vamos encerrar o capítulo 11. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá controle dos tesouros de ouro e de prata de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a eles se submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado, e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Bom, finalizando aqui a visão, o anjo mostra que este rei, ele irá prosperar durante um tempo, ele invadirá mais uma vez Jerusalém, a terra magnífica, a terra do povo de Deus. Muitos irão sucumbir a ele. Ele é um rei poderoso e irresistível, mas ele terá um fim. O versículo 45 diz justamente isso. No entanto, ele chegará ao seu fim. Todas as visões que nós vimos até aqui no livro de Daniel fala deste homem poderoso, deste homem terrível para o povo de Deus, mas sempre diz que ele terá o seu fim. O seu fim está determinado. Uma vez eu vi alguém explicando algumas coisas sobre o Apocalipse. Uma professora de uma universidade nos Estados Unidos, especialista em Novo Testamento, em especial o livro do Apocalipse, e eu esperava que ela fosse trazer muitos detalhes, muitas informações, e ela disse apenas o seguinte: as pessoas ficam procurando descobrir tudo o que está no Apocalipse sobre o fim, tentando interpretar isso, aquilo, outro, os vários símbolos, mas eu acredito que isso seja apenas uma distração. Isso, no final, acaba sendo uma tentação para que os nossos olhos se desviem do ponto principal que o Apocalipse quer revelar. E o que o Apocalipse quer revelar? O Apocalipse quer revelar a vitória final de Cristo. A única coisa que o Apocalipse deixa muito claro, a respeito do que não há dúvidas, é: o diabo será derrotado e Cristo vencerá no final. É tudo isso que importa. Ainda que Deus nos dê detalhes da história, ainda que Ele nos mostre algumas coisas, essas coisas, irmãos, têm pouca importância para nós, elas irão simplesmente acontecer. Deus não está descrevendo essas coisas para que nós façamos uma agenda e, olha, vai acontecer isso e isso, bom, talvez eu consiga evitar isso. Não, não é para isso. Ele está dizendo, essas coisas irão acontecer, são inevitáveis. Você só não passará por elas se você morrer antes disso. Mas caso você esteja vivo até a volta de Cristo, vocês irão passar por tudo isso. Deus está falando para Daniel: Daniel, é isso que está reservado para o povo. Ele será restaurado agora, mas haverá outro momento que ele será destruído.
É assim que é a história para quem caminha na Babilônia, é assim que é a história para quem peregrina nesse mundo. Ela alterna tempos bons para a igreja, tempos ruins para a igreja. As coisas vão acontecer, mas o que importa é, no final, Satanás será destruído e Cristo vencerá finalmente. É isso que importa. Esse é o fechamento. É essa mensagem que devemos carregar. Mas o capítulo 12, ele é bem prático. Ele é bem curto e bem prático. E eu quero dizer por quê. Então, encerrada e explicada a visão, é dito o seguinte: naquela ocasião, Miguel, que é o anjo que está sempre acompanhando, Gabriel e Miguel estão sempre acompanhando aqui, aparece no livro de Daniel, o grande príncipe que protege o seu povo, né, o povo de Deus. Miguel é designado em especial para cuidar dos hebreus, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações, até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão com o fulgor do céu. Aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. E aqui o que nós devemos parar para meditar é que a visão agora sai desse tempo local, não é? Desse tempo que se refere ao advento até a chegada do Messias, para ir um pouco além, para o fim de todas as coisas. Ela fala aqui de uma ressurreição que irá contemplar todas as pessoas, não importa se pessoas boas ou pessoas ruins. E aqui boa e ruim tem a ver com o relacionamento com Deus, não com as nossas obras. São aqueles que conhecem o Senhor. Diz que depois desse tempo de grande tribulação, de angústia, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Após a grande, terrível tribulação pela qual o mundo irá passar, haverá libertação para o povo de Deus. E haverá uma ressurreição. Versículo 2 fala que da multidão que dormem no pó da terra acordarão. Uma coisa que é certa, e sempre muito clara na Bíblia, é sobre essa ressurreição. Sobre esse dia que todos irão comparecer diante do Senhor. Não apenas os mortos, mas também os que estiverem vivos. E aqui diz que essa ressurreição acontece para dois propósitos. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para desprezo eterno. Como nós vimos no capítulo 11, o mundo se divide em um determinado momento em dois grupos de pessoas. Um grupo daqueles que se mantêm fiéis a Deus, que conhecem o Senhor e permanecem firmemente. O outro grupo é daqueles que, seduzidos pelo rei arrogante, por essa figura que nos remete ao anticristo, se afastam do Senhor, abandonam a santa aliança e mudam até de lado, perseguindo o povo de Deus. Na história da humanidade, há esses dois grupos de pessoas, os que perseveram com Cristo e aqueles que abandonam Cristo. Aqueles que têm seu nome escrito no livro e aqueles que não têm o seu nome escrito no livro. E ainda que o nome escrito no livro seja algo misterioso que somente Deus conheça, nós sabemos que aqueles que têm o nome escrito no livro são aqueles que perseveram até o fim. São aqueles que abraçam Cristo pela fé e não o abandonam mais. Mesmo que seguir a Cristo seja extremamente difícil, perturbador e traga perdas, muitas vezes a perda da própria vida.
não há meio termo. Um dia, no final dos tempos, haverá um grande tribunal, e essas pessoas serão separadas. Aqueles que ressuscitarem para a vida eterna estarão com o Senhor para sempre, mas haverá aqueles que ressuscitarão para a vergonha eterna, cujo o inferno, o lago de fogo e enxofre, é o destino final. Na sua vida, na sua forma de ver as coisas, analisando o seu próprio coração, em que grupo de pessoas você está? Por onde você tem andado? Eu não vou perguntar se você conhece a Cristo, não vou perguntar se você conhece o seu Deus, porque essa pergunta talvez seja difícil de responder, uma vez que ela é muito subjetiva. Mas é uma coisa muito objetiva que revela se você conhece ou não o seu Deus e revela qual caminho que você está andando. A verdade é, você tem permanecido em fidelidade ao Senhor? Porque o povo que conhece a Deus, ele tem uma característica, ele resiste com firmeza a este mundo. E você tem resistido com firmeza a este mundo? A palavra de Paulo aos crentes, não se deixem amoldar por este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, é uma exortação que você acolhe no seu coração e que você abraça, porque você é um crente no Senhor Jesus Cristo, ou você tem realmente andado na moda, andado conforme o pensamento desse século. No próximo domingo, com a graça de Deus, iremos começar a estudar Romanos. Romanos fala de um mundo sedutor, um mundo atraente, um mundo que se acha sábio, mas que é louco. Mas essa sabedoria do mundo, ela é muito atraente. Diferente da sabedoria de Deus, mas muito atraente. A forma de pensar do mundo é a forma natural de pensar. Como é que você tem interagido com o seu século? Você é diferente? Você tem perseverado na palavra de Deus? Quais são os seus valores? Irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu acho que o pastor Frank foi bem claro na última semana. Você não vai receber um 666 na mão escrito. Você não vai receber um chip com esse número. Isso não vai acontecer. Não vai ser dessa forma. Não é assim. Assim como os crentes têm um selo que declara a propriedade deles, o selo do Espírito Santo, que é a garantia da volta de Cristo e o selo que mostra que nós somos propriedade do Senhor. Da mesma forma, aqueles que não pertencem a Deus têm um selo, que não é um selo visível. É justamente a marca deste mundo, a marca do príncipe deste mundo. E o que diferencia um de outro, já que o selo não é visível? Assim como ninguém vê o selo do Espírito Santo na minha vida, o 777 escrito aqui ou escrito aqui, também ninguém vai ver o 666 escrito aqui ou escrito aqui. O que se vai ver é, os que são selados pelo Espírito Santo frutificam como o Espírito Santo. O Espírito Santo produz fruto na vida. E aqueles que perseveram nesse fruto, esses estão mostrando a marca do seu Deus, que conhecem o seu Deus e estão perseverando nisso. Agora, os que não têm esta marca, têm a outra marca. E esta outra marca do espírito do mundo, do espírito que atua nos filhos da desobediência, como nós lemos lá em Efésios, também produz fruto. Porque lá no texto em que Paulo fala sobre o fruto do espírito, ele fala também sobre as obras da carne. É assim que nós sabemos quem tem a marca de quem. É assim que nós sabemos quem tem a marca de quem. E esta marca determina o seu destino eterno. Qual a marca que está em suas mãos? Qual é a marca que está na sua testa?
a quem você está seguindo. Só existem dois grupos de pessoas, marcadas por Cristo, marcadas por Satanás. A boa notícia é que até que Cristo volte, nós vivemos um tempo chamado tempo da graça. É o tempo que tudo pode ser transformado. É o tempo da redenção, em que Jesus Cristo amarrou o valente e está saqueando a sua casa. E esse saque da casa dos valentes diz respeito às almas perdidas. E talvez você que hoje esteja caminhando, e se continuar no caminho que você está, no dia de se encontrar com Cristo, você ressuscite, ou seja condenado à vergonha eterna. Se você mudar os seus caminhos hoje, a marca que você vai carregar será outra. O fruto que você vai produzir será outro. E esse é o fruto que liberta agora e no fim dessa era. Nós estamos aguardando Cristo voltar. E quando Ele voltar, haverá uma divisão eterna. Uns serão ressuscitados para a vida eterna, outros serão ressuscitados para a morte eterna, o que o texto aqui chama de vergonha. Daniel, no versículo 4, foi instruído a selar. Sele, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Sabe o que significa? Que o que está escrito, está escrito. Acabou. Isso não muda. Essa é a pura verdade. Isso é o que vai acontecer no final. Não tem mais nada para dizer a respeito. O livro está selado. Assim como o rei escrevia um documento, colocava o seu sinete ali, e nada poderia ser mudado. Deus mandou Daniel fechar o livro e selar. Esse livro não se altera mais. O que está escrito até o fim. O que a Bíblia está dizendo é que isso irá acontecer. Você não precisa saber de mais nada. Você só precisa saber que um dia você, vivo ou morto, irá aparecer diante do Senhor. E ali o seu destino eterno será decretado. Mas o destino eterno decretado ali tem a ver com a decisão que você toma aqui. É por isso que o tempo é hoje. É por isso que se busca a Deus enquanto Ele pode ser achado. Bem-aventurado aqueles que têm o nome no livro. Vamos ao versículo 5. Então eu, Daniel, olhei, e diante de mim estavam dois outros anjos, um na margem de cá do rio, ele estava no rio Tigre, e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho, que é o começo da visão, ele tem uma visão que é a mesma do Apocalipse, esse homem vestido de linho é Cristo, que estava acima das águas do rio. Quanto tempo decorrerá antes que se cumpram estas coisas extraordinárias? Daniel faz uma pergunta. Eu quero saber quanto tempo vai durar isso. Daniel prova aqui que ele é homem como nós somos, né? Porque quando a gente lê escatologia, o que a gente quer saber? Quanto tempo falta? Quando é que vai acontecer? Jesus vai responder para ele, ele fala assim: o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, por Deus, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas estas coisas se cumprirão. Ele respondeu. Você entendeu? O que será tempo, tempos e meio tempo? Do que ele está falando? Bom, não foi só você que não entendeu. Veja o que Daniel responde no versículo 8. Eu ouvi, mas não compreendi. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele foi mais específico. Então, eu não entendi direito o que o Senhor quer dizer com isso.
Diferentemente das outras vezes, ninguém veio explicar nada para Daniel, como nós veremos nos próximos versículos. Mas olhe o que é respondido para Daniel no versículo 9. Ele respondeu. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o fim. Ou seja, Daniel, nós mostramos para você o que vai acontecer, para que você tenha conforto e saber que tudo vai acabar bem. Está tudo nas mãos do Senhor, está tudo escrito. O fim vai ser assim, pronto. Siga o seu caminho. Essa é a questão aqui. Siga o seu caminho, Daniel. Aí o versículo 10 ele vai dizer o que ele quer dizer com siga o seu caminho. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1.390 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1.335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Uma resposta muito interessante. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Essa é a resposta que nós encontramos no capítulo 22 de Apocalipse, dada a João. Vamos voltar lá, nós já lemos esse versículo, esses versículos aqui, no momento de contrição, mas abra sua Bíblia em Apocalipse, exatamente no último capítulo, 22, no versículo 11, o Senhor fala a João, terminando aqui com as palavras finais do livro do Apocalipse, dizendo para João: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Em outras palavras, em Daniel, o Senhor fala: muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. O que fazer enquanto esperamos Cristo voltar? Bom, nós podemos ficar vasculhando o Apocalipse, buscando os seus detalhes, buscando conhecer tempos, épocas, mesmo que o Senhor Jesus Cristo tenha dito que não nos cabe fazer isso. Irmãos, as visões do tempo do fim são para a esperança. E a esperança vem pelo fato de saber Deus tem o controle da história e essa história tem um final feliz para os filhos de Deus. Cristo vai vencer afinal. Mas o que eu faço até lá? Até lá eu me santifico. Até lá eu continuo naquilo que comecei. A marca do cristão é a perseverança. O santo continue a santificar-se, o imundo continue na sua imundície. O que há de diferente aqui é que a palavra de Deus diz que até lá muitos serão purificados. Muitos serão purificados. Então, queridos irmãos, o que precisamos entender é o seguinte: Deus não nos vai tirar da Babilônia. Leia João 17, a oração sacerdotal de Jesus. A oração é: não peço que os tire do mundo. Nós vamos ter que ser santos aqui neste mundo. É aqui o nosso lugar para continuarmos santos. E por que eu estou falando isso? Porque nós costumamos criar a desculpa que ser santo nesse mundo é muito difícil. E é.
Mas eu vou dizer a você que seria difícil em qualquer lugar com o coração que nós temos. Se o nosso coração não fosse mudado, na glorificação, até no céu seria difícil ser santo. Mesmo cercado de anjo, com harpa, cantando, Moisés, Adão, Jacó, todos os santos lá, seria difícil ser santo para nós, com o coração que nós temos. Agora nós estamos neste mundo babilônico, terrível. Não bastassem as lutas espirituais que nós temos constantemente, como nós vimos já, ainda haverá tempos em que nós seremos fisicamente agredidos, perseguidos. E nesse tempo nós precisamos permanecer firmes. E quando somos agredidos ideologicamente, quando somos agredidos culturalmente, quando já não cabe a nossa opinião, quando é vergonhoso falar as coisas que nós falamos, quando a moda, o que voga, não é condizente com aquilo que está nas Escrituras, quando o nosso anseio por aceitação, por reconhecimento, por ser amados, nos leva justamente para o contrário do que a Bíblia diz, eu preciso perseverar, eu preciso continuar em santidade. É por isso que a doutrina da santificação é santificação progressiva. A cada dia eu me aproximo mais de Cristo, custe o que custar. E santificação sempre implica morte, o negar a si mesmo, o tempo todo. É isso que faz a diferença, irmãos, sobre aguardar o futuro com esperança e aguardar o futuro com medo. Quando eu posso dizer, como Paulo, que eu carrego no corpo as marcas de Cristo. Eu ando em santidade. E é justamente o caminho que vai me mostrar qual é o meu destino final. Porque o próprio Jesus Cristo falou que há dois caminhos, um muito estreito e um bastante largo. Esses caminhos, eles dão em destinos diferentes. E segundo a sabedoria bíblica de Provérbios, você escolhe o caminho, e uma vez que escolheu o caminho, você já não pode mais escolher o destino. O caminho, ele é opcional. O destino é obrigatório. Ao caminho da santidade, ao caminho da impiedade. E mais uma vez, o Senhor fala: eis que ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. O Senhor já nos mostrou que o que está reservado para os santos é um tempo difícil, um tempo de guerras, um tempo de perseguições, se não a cada dia, mas em determinados momentos isso vai acontecer. Mas o Senhor também mostrou que Ele é o Senhor desta história e que o fim já está selado, e o fim é bom para aqueles que perseveram em santidade, porém é terrível para aqueles que continuam na impiedade. Eu sei que ninguém vê o que você faz. Eu sei que se você vive em impiedade, você esconde isso muito bem. Eu sei que se a sua escolha é uma santidade aparente, hipócrita, você pode enganar a muitos. Eu sei que se você está vivendo em impiedade, você tem feito isso com muita discrição. E pode ser que você morra sendo celebrado como um santo. Ninguém nunca vai saber. Ninguém vai saber. Agora, um dia, haverá uma grande ressurreição. Um dia, vivos e mortos irão comparecer diante do Senhor. Um dia, o segredo dos homens serão descobertos. Um dia, Deus pedirá conta. A sequência do capítulo 22 é que Ele vem para retribuir segundo as obras de cada um. Nesse dia, queridos, só os santos permanecerão de pé. Aqueles que foram bem-aventurados e lavaram as suas vestes. Aqueles que, a despeito das perdas, das dores, das perseguições,
preferiram viver em fidelidade ao Senhor. Aqueles que resistiram firmemente porque conheciam o seu Deus. Os demais irão perecer eternamente. Deixe o ímpio o seu caminho e converta-se ao Senhor, que terá compaixão. Mas há uma coisa aqui com a qual quero terminar, que é muito importante. Ele fala que os ímpios, eles não darão crédito a essa palavra. Fala que os ímpios, eles ouvirão isso e falam, que besteira, que bobagem, que conversa de crente. Os ímpios ouvem tudo isso aqui e falam, que coisa mais atrasada. Isso é, mais uma vez, a religião usando Deus para colocar medo nas pessoas. A Bíblia está falando, dando essa advertência. E talvez seja justamente o que você está guardando em seu coração. Que bobagem. Nada disso vai acontecer. Eu estou seguro como estou. Bom, segundo a palavra de Deus, é justamente uma característica da impiedade. Não dá crédito àquilo que está selado, àquilo que está confirmado pelo próprio Deus. O último conselho nesta noite, a última advertência é: não se deixe enganar pelo seu coração. Se é isso que você está pensando nesse momento, acredite em Deus. Esse é o pensamento do ímpio. É o pensamento daquele que não irá resistir no final. Talvez você queira pagar para ver. Mas o conselho, a exortação da Bíblia é: abandone esse pensamento. Creia na palavra de Deus e salve-se dessa geração perversa e corrompida. Como eu falei ontem, estava lendo com as crianças sobre a Arca de Noé. Era um barco pequeno, não nas suas dimensões absolutas, mas em relação ao número de pessoas que estavam ali, e se todas elas quisessem ser salvas, não iriam caber naquele barco. Isso nos mostra que o barco é limitado. O barco não é para todos. O barco é para aqueles que se santificam, para aqueles que perseveram na palavra do Senhor. No tempo de Noé, apenas Noé pegou as ferramentas, cortou as árvores, fez o barco e entrou nele. Ele chamou muita gente, ele convidou muita gente, falando que Deus tinha dito para ele que haveria um dilúvio e que o mundo inteiro seria destruído nesse dilúvio. As pessoas zombavam dele e diziam: isso não vai acontecer. Que loucura! Nem vamos considerar tal coisa. O fato é que Noé passou 120 anos fazendo aquele barco. Depois ele esperou mais 7 dias, depois do barco estar pronto, entrou e ficou trancado 7 dias naquele barco. E não pingava uma gota. Ele, sua família e os animais. 7 dias. Eu imagino o povo falando: agora enlouqueceu de vez. Está vendo? Entrou no barco e nem chuva lá fora. Talvez o próprio Noé, dentro do barco, estivesse pensando: será que realmente vai acontecer alguma coisa? Mas, a despeito das suas dúvidas, Noé resolveu atender a voz de Deus. Entrou no barco. No final de 7 dias, as comportas do céu se abriram. A terra se abriu e jorrou água. Um tsunami tomou conta da terra. Um cataclisma cósmico, universal, tomou conta desse mundo. Apenas quem ouviu a voz de Deus escapou. Só Noé e a sua família resistiram, porque conheciam o seu Deus. Haverá um outro dilúvio, não como aquele, mas a volta de Cristo irá destruir esse mundo, irá separar pessoas. Mais uma vez, alguns poucos irão sobreviver, enquanto todo o resto irá perecer no inferno. E a diferença é: você vai dar ouvidos à voz do Senhor ou vai acatar em seu coração que isso não acontecerá? Essa é uma decisão que você tem que tomar. Que Deus nos abençoe.
e tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor nosso Deus, rendemos ao Senhor a nossa gratidão por nos dar ouvidos para ouvir a Tua palavra. E pedimos ao Senhor que convença os corações endurecidos que porventura possam estar neste lugar, nesta noite. Obrigado por nos mostrar que a história está em Suas mãos, que o Senhor tem tudo muito bem articulado, e tudo isso para o bem daqueles que amam o Senhor. Obrigado porque o Senhor estará conosco em todo esse caminho, até a volta de Cristo. E obrigado porque o Senhor mesmo irá perseverar conosco para que resistamos a todo dia mal. Ó Deus, que nós não desprezemos a Tua palavra, que tão detalhadamente nos mostra o que virá, o que irá acontecer. Ela não nos engana, mas ela nos mostra que ser santo e perseverar em santidade é o único caminho que nos conduz à salvação. Afinal, sem santidade, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ó Deus, fala-nos, convence-nos e transforma-nos, em nome de Jesus. Amém.